aqui do ladinho é só falar comigo nos comentários e vamos lá falar sobre a prosperidade feminina. Esse é o nosso encontro de número 9. Quem diria, né, que eu tinha tanta coisa assim para falar, nem eu. Então, sejam bem-vindas, deusas. Eu sou @taicunhapsi, tá? E eu ajudo mulheres a construírem a sua vida em harmonia, né? A encontrarem aquilo que faz sentido e transformar isso na realidade, né? Então, uma das coisas que a gente pode às vezes se perder é acreditar que aquela música da Xuxa, né? Ela veio agora até aqui na minha cabeça, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, né? Então, assim, é só eu querer que eu ganho, né? Na verdade, nem criança é assim, né? Não é só querer que ganha. A gente precisa sempre ir em busca do que a gente quer. Tem que ter a nossa parte do movimento, né? Movimentar-se é, sim, sonhar e desejar, faz parte, né? Então, não adianta só a gente querer as coisas se a gente não encontrar um caminho de execução para isso, né? É aí que se torna fantasia, né? Se torna brincadeira de criança, como a gente pode falar. Então, o meu convite hoje para a prosperidade feminina é a gente falar sobre como que planejar pode nos ajudar na prosperidade, né? E especialmente entendendo que ordem precede progresso, né? É isso que está lá na nossa bandeira. A ordem precede progresso. Então, sem ordem, eu não progresso, eu não vou para frente, tá? Exemplo bem simples, que talvez vai conectar mais você aí, mulher, que feliz ou infelizmente tem funções como dona de casa, né? Assim como eu, enfim. Essa ainda é uma labuta, né? Uma tarefa feminina, em grande parte dos casos, em grande parte da vida das mulheres, né? Mas não tem que ser. Inclusive, esses dias eu gosto de ver, às vezes, tem uma aspirante repórter, acho que ela é, não sei se ela é da reportagem ou se ela é da psicologia agora. E ela faz pergunta para as pessoas na rua, né? E ela pergunta para homens e mulheres. E ela perguntou quanto tempo, em média, você. Ela disse assim: a pergunta dela era: quanto tempo, em média, você gasta para limpar, organizar a tua casa? E os homens falaram assim: meia hora, uma hora, né? E as mulheres, 2 horas, 3 horas, e assim por diante. Então, porque essa visão ainda do cuidado da casa, ele é muito diferente. E eu estou trazendo esse exemplo para vocês entenderem um pouquinho do que eu quero falar sobre ordem e progresso, né? Então, como ali a nossa linda deusa Cleo estava falando, que ela estava fazendo o almoço, né? Então, quando a gente vai para a cozinha cozinhar, em geral a gente vai primeiro organizar, ordenar para ter o progresso da alimentação, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de. Aqui, ó. Estava desativando ali. Quando a gente está falando de ordem e progresso, é isso. Eu preciso organizar as coisas antes de querer avançar. Eu preciso organizar o que é importante para mim antes de eu querer aquilo para frente. Né? Então, a ordem, eu estou trazendo a ordem aqui não como uma sensação, uma ideia de uma hierarquia, não como uma ideia de uma lei ou de uma regra, tá? A ordem que eu estou trazendo aqui é para a gente pensar assim, aonde que eu não estou organizada, né? Aonde que eu não estou ordenando as coisas para que elas funcionem de uma maneira mais sincrônica, né? De uma maneira mais fluida. Eu estou falando, será que existe a palavra sincrônica? Gente, eu na TPM, dando aula, fazendo aula. Ai, meu Deus, eu sou uma maravilhosa, porque eu me perco, eu não sei o que eu estou falando. Sincrônica existe. Sincrônico e sincrônica existe, tá? Então, quando a gente está falando sobre ordem, nesse sentido de ordenação, o que vem primeiro, o que vem segundo, o que vem terceiro, como que eu organizo essas coisas,
tá? Então, a ordem, ela precede o progresso. Eu não posso progredir sem ordem, sem essa ordenação, porque senão eu quero ir para frente, eu quero crescer, eu quero expandir, eu quero a prosperidade, mas eu não sei por onde que eu começo. Eu não sei o que é que eu estou buscando. Então, se eu não tenho esse passo anterior, esse olhar anterior, eu não consigo lá na frente conquistar aquilo que eu quero. E quando a gente está falando de prosperidade feminina, a gente está falando desse passo anterior, inclusive antes ainda da ordem, da ordenação do que eu tenho que fazer, é de visualizar aquilo que eu quero. É de visualizar o quê. O que eu estou buscando. E o quê, minhas queridas, ele está sempre dentro da gente. Está sempre dentro da gente, né? O que eu quero? Eu quero uma vida leve, eu quero uma vida em que eu possa me sentir eu mesma, eu quero uma vida em que o dinheiro não seja uma fonte de preocupação, eu quero que o dinheiro seja uma fonte de prazer. O que eu quero? Então, o que ele está dentro de nós. E quando a gente para olhar para o que com tanto amor, tanto afinco, tanta dedicação quanto o como eu vou conquistar, é ali que eu começo a estar mais alinhada na minha energia feminina, tá? Então, é sempre buscando esse espaço. Então, o que? O que está dentro de mim que eu estou buscando? O que eu quero dentro de mim que é importante, tá? Sem isso, não tem como a gente conseguir ordenar o que está fora, ok? Então, o que é sempre importante. E aí a gente pode partir desse o que por alguns pontos, né? O que eu quero para minha vida pessoal, o que eu quero para minha vida profissional, o que eu quero para o meu relacionamento. Temos que ter ambição no nosso relacionamento, minhas deusas. O que eu quero na minha maternidade, o que eu quero no meu papel de filha. Tá? Então, ambição não é só voltada para a vida financeira e profissional. A ambição ela tem que ser voltada também para a vida pessoal, para as nossas relações. Então, às vezes, eu posso ter ambição de ter um relacionamento muito bom. Eu posso ter ambição de ser uma mãe leve, sem culpa, né? Que é isso que eu falo, né? Dá para ter tudo, dá para ser uma mãe leve, sem culpa. Quando eu estou presente no meu maternado, quando eu estou atenta para aquilo que aquele serzinho, seja ele a idade que tiver, necessita ou demanda de mim. Então, primeiro de tudo, essa ordenação, ela começa com você separando esses papéis. O meu papel pessoal, quem eu, o que eu quero, o que é importante para mim, quem eu sou. Então, é você olhando para os papéis, é você olhando para os teus lugares. O que é a relação de papéis? É sempre a relação com alguém. Quem eu sou para o fulano? Eu sou a esposa, eu sou a chefe, eu sou a colega de trabalho, eu sou a mãe. Então, quando a gente está falando em ambição e a gente precisa ordenar isso, a gente começa olhando para os nossos papéis, para as nossas relações. Jenny Lindona, seja bem-vinda. Então, nesse espaço é que você começa a criar essa ordem que precede o progresso e que antes mesmo da ordem vem o quê, tá? Então, o que eu vou ordenar em cada papel que eu tenho. Depois, quando a gente está falando de ordenação, a gente está falando de uma ação prática, né? Eu quero conquistar tal coisa. Como que eu vou fazer isso? Tá? Então, a gente está falando de uma ordem prática. Se a gente está falando sobre finanças, sobre dinheiro, tá? A gente tem que ter, no mínimo, um fluxo na nossa vida. De olhar para o nosso dinheiro, olhar para as entradas, olhar para as saídas, olhar para quanto custa a minha vida, olhar para a minha conta e avaliar aonde que está indo o meu dinheiro. E daí é esse o cuidado que eu digo que, assim, sonhar e desejar
só é bom quando a gente consegue realizar, não importa o tempo que leve. Do contrário, é só fantasiar, meus amores. Então, sonhar e desejar é o primeiro passo para você realizar. Se você só sonha e deseja e não tem a ação, a ordem, a ordenação para ir para esse lugar, aí você fantasia, você só fantasia, ok? Então é isso que precisa cuidar nessa perspectiva. Bruna, tu tá me ouvindo? Tô vendo que tu tá entrando e saindo. Tu tá com algum problema? Tá tudo certo? Alguma coisa que eu possa te ajudar, Deusa? Ó, saiu de novo. Qualquer coisa me fala ali nas mensagens, tá? Então, se eu não olho para isso, exemplo, a minha vida financeira, eu não tenho ordenação. Tá caindo para você. Eu acho que é a tua internet, então, meu bem. Tá. Qualquer coisa, se você não conseguir ficar aqui ao vivo com nós, tá tudo bem, depois você consegue assistir o replay, tá? Mas vamos, a internet, mas vamos internalizar que vai dar tudo certo, tá? Então vamos lá. Que bom. É, essa ordenação é que faz com que o teu sonho e o teu desejo vire realidade e não fique só na fantasia. Então, quando eu paro e olho para as minhas finanças, eu paro e eu tenho que entender o que é minimamente minhas entradas e minhas saídas. Mas, Thaís, eu quero, na verdade, eu quero uma coisa que ela é muito grandiosa para mim hoje. Eu quero um carro. E esse carro custa 100 mil. E eu tô que nem aquele meme, né? Quem vê assim nem parece que tem R$ 2 só na conta, tá? Então, a tua realidade atual, ela não determina a tua realidade futura. Ela contribui, mas ela não determina, minha Deus. Assim como a tua realidade passada contribuiu, mas não determinou a tua realidade futura. Né? Porque tem muitas mulheres que lá atrás viveram coisas que talvez diriam assim: eu nem deveria estar aqui hoje. Quando eu olho para a minha vida hoje, quem eu sou hoje, que Thailisa eu sou hoje, aonde que eu moro, a família que eu tenho, e eu olho para o meu passado lá para trás, eu estou muito, 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 muito longe do que eu vivi. Então, o que eu vivi lá atrás não determinou a vida que eu tenho hoje, mas contribuiu. O que você vive hoje não determina a sua realidade futura, mas ela contribui. E lembre-se, a gente está sempre colhendo o que já plantamos. Uma versão minha plantou isso que eu estou vivendo hoje. E eu estou colhendo o que ela plantou. Assim como aquilo que eu estou plantando hoje, uma versão minha futura vai colher. Tá? Então a gente está sempre trabalhando para nós mesmas. A gente está sempre trabalhando, por exemplo, para a criança que a gente foi, para adolescente que a gente foi, para jovem que a gente foi, para mulher sem filhos que a gente foi, para mulher com filhos, mulher com filhos grandes, mulher com filhos pequenos. A gente está sempre trabalhando para essas versões. Por isso também que quando a gente fala mal da gente mesmo, a gente não está sendo digna. A gente está sendo mal agradecida. Olha que loucura isso, tá? Então, como é que eu transformo o meu sonho e meu desejo em realidade? Eu não deixo ele só na fantasia, porque eu vou ter a ordem de construir isso. No mundo financeiro, na parte prática da coisa, é eu entender quanto entra, quanto sai. É eu olhar e avaliar aonde que está indo o meu dinheiro. Ai, mas eu nem sei onde é que eu gastei tudo isso no cartão. Aí foi lá, foi lanche no dia 1, lanche no dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Não dá para mim não ter, então? Não, também não concordo com isso. Existem linhas, inúmeras linhas de raciocínio ou de organização financeira que você pode seguir. Eu gosto
de seguir linhas que são construídas por outras mulheres. Porque, do contrário, é sempre um homem falando que trabalha enquanto os outros dormem. Se você não tem, é porque você não foi atrás, porque você é preguiçosa, porque você não conseguiu. Sendo que nós somos um país em que a maior parte das famílias é gerenciada por mulheres, mães solo. Não é a minha realidade. Só por si só, isso já não é a minha realidade. Olha só, tá? Então, a gente tem que sempre olhar para a nossa realidade e ver se aquele mentor, aquele guru, aquela persona que eu estou buscando para me orientar, ela parte de um ponto de vista que seja muito mais próximo de mim do que distante. Então, se eu, por exemplo, sou uma mulher com um filho pequeno, né? Que preciso, além de cuidar de mim, cuidar do filho, cuidar da casa, produzir, trabalhar, e eu não quero mais essa perspectiva de que eu tenho que me matar trabalhando para aproveitar um pouco quando ficar velho não vou ter saúde, porque eu gastei toda a minha saúde trabalhando. Se não é essa perspectiva, eu não posso seguir um guru homem, às vezes sem filho, falando como é que se faz dinheiro, né, meus amores? É incongruente. Quer dizer que esses gurus homens que falam sobre dinheiro são errados? Não, não quer dizer isso. Mas é de que ponto de vista que eu parto. Então, a minha organização financeira é uma das coisas, é uma das ordenações que eu preciso para o progresso. Só que isso, do ponto de vista prático, racional, lógico, é rápido, simples e fácil. Mas por que do ponto de vista na prática isso não acontece, isso é difícil? Porque daí vem as emoções, meus amores. Aí vem os sentimentos. Por isso que eu falo da prosperidade feminina. Porque se eu começo já a olhar para as minhas emoções e meus sentimentos lá no início de tudo, para aquilo que eu quero, para aquilo que eu sou, para o que eu desejo, para acolher a minha história de vida, eu já estou na minha energia feminina. Estou olhando para dentro. Aí eu dou um passo para fora, organizei, vou organizar as minhas finanças. Daí eu começo a organizar e eu começo a dizer, não vai dar certo, eu não vou conseguir, meu Deus, como é que eu cheguei até aqui? Porque, na verdade, daí eu começo com culpa, daí eu começo com julgamento, e daí eu começo com um monte de tragédia dentro da minha cabeça. Qual é a chance disso ter progresso? Progredir, crescer, evoluir, prosperar. Lembra? Prosperidade é um caminho, é uma flecha. Não tem como. Então, o segundo tópico que a gente precisa olhar quando a gente está falando sobre prosperidade feminina, sobre ordem e progresso, é para as nossas emoções e sentimentos. O primeiro é para o teu momento de vida, quais são os teus papéis, o que você quer em cada papel, o teu papel com você mesma, o teu papel como mãe, como filha, como esposa, como profissional. Segundo tópico é qual é a minha emoção, meu sentimento vigente. Qual é a minha emoção, meu sentimento vigente? Eu vou abrir papo de bastidores aqui para você, tá? Para vocês. Eu gosto muito de estudar prosperidade, né? Leio livros, e livros assim de diversas áreas. Livros mais técnicos, livros mais filosóficos, livros mais espirituais, livros mais comportamentais, sobre dinheiro, finanças, prosperidade, abundância, tudo isso, tá? Eu gosto dessa leitura. Eu gosto porque os livros, eles me dizem uma realidade que é possível. Então, assim, quem já conquistou, quem já teve dinheiro, né? Quem já correu atrás e teve, tudo isso. Eu gosto dessa perspectiva. E, infelizmente, muitas vezes eu fico fantasiando. Papo de bastidores e vulnerabilidade. Porque na hora da prática, que eu sento fazer uma planilha, que eu sento olhar assim, quanto entrou, quanto saiu, que eu sento e digo,
Tá, eu preciso de tantos clientes, por exemplo, para poder chegar numa meta financeira que eu tenho. Eu me desespero. E eu comecei a me questionar, mas por que eu fico tão ansiosa, tão agitada quando eu tenho que sentar e ver uma planilha financeira? Top 1, minhas deusas. Porque eu não fui criada com consciência financeira. Eu não fui criada assim. Eu fui criada no. A gente dá um jeito. Depois a gente vê o que faz. Eu fui criada assim. Então, por que eu vou antecipar? Por que eu vou avaliar? Por que eu vou controlar? Por que eu vou ordenar? Por que? Eu chego a me dar coceira aqui na cabeça. Depois, eu entendi que tem que ter muito trabalho para resultado, né? Contrário. Muito trabalho para você chegar em algum resultado. E às vezes que eu trabalhei muito, eu cheguei na exaustão física, mental, emocional. Às vezes em que eu estava trabalhando muito, eu estava colocando o trabalho em primeiro lugar. Primeiro do que eu mesma, primeiro do que meu filho, primeiro do que o marido, primeiro do que a minha casa. E logo depois vinha a culpa. E o prazer que o dinheiro me dava não eliminava a culpa que eu sentia. Não eliminava. Então, toda vez que eu penso, quero faturar tanto, o meu cérebro já diz, tem que trabalhar muito. E quando você trabalha muito, você fica doente, teu filho fica doente, tua casa vira uma bagunça, e tu esquece que tem marido. Aí eu recuo. Uma simples planilha de Excel causa tudo isso. Causa tudo isso. Meu Deus, Thaís, você faz o quê? Eu acho que isso também acontece comigo. Primeiro, reconhece isso. Eu precisei de 35 anos para reconhecer isso. 35 anos. Porque lá no início do ano, eu comecei a fazer planilha. E eu parei. Não, eu nem comecei. Os outros anos que eu fazia planilha, era esse sentimento que vinha para mim. E daí o que eu fazia? Fiz a planilha, montei. Meu Deus, preciso de dinheiro, preciso do quê? Daí, ó, faço, trabalho, daí entra nesse looping. Aí eu fico morta, daí eu não me cuido, daí eu tenho crise de ansiedade, daí eu sou uma mãe ruim, porque eu não tô com meu filho, ou eu brigo com meu filho, não consigo ter paciência com ele, porque eu tô aqui, ó. Aí eu entro na TPM, eu mando meu marido a PQP, aí passa, daí eu me sinto culpada, daí aquele dinheiro já. Aí eu uso aquele dinheiro para compensar. Para compensar. Comi, não fui na atividade física, vou compensar, vou fazer uma estética. Estou dizendo que fazer estética é errado, pelo amor da deusa, não. Amo esteticistas, ora no meu massoterapeutas. Meu coração. Só que eu usava como compensação. Eu usava como compensação. Eu não usava com a sabedoria de que isso vem para me agregar. Não, eu estou cansada demais, trabalhei demais, tenho dinheiro, posso pagar. Olha que loucura. Então, meus amores, uma simples planilha de Excel cutucava a minha dor nesse nível. E eu parei de usar. Só que daí eu entro na festa do oba-oba, né? Ah, não sei. Como é que tá? Não sei. E aí não tem ordenação, que logo não tem progresso. Então, ignorar um sentimento não é a melhor maneira de lidar com ele. É assustador olhar porque a gente sente? É. Parece que vai engolir a gente? Parece que já teve uma crise de ansiedade. Morte, vou morrer. Só que esse não é o caminho saudável, esse não é um caminho feminino para a gente poder construir aquilo que nos é importante. Então,
É aí que entra uma grande questão. Se eu não estou fazendo o que eu deveria fazer, ou que eu me comprometo a fazer, ou aquilo que eu quero, se eu não estou buscando minimamente o caminho para encontrar o que faz sentido para mim, pode ter absoluta certeza, tem alguma crença, algum sentimento, alguma emoção, alguma sensação bloqueando você, procrastinando, paralisando, que precisa ser dissolvida, senão tu não vai conseguir olhar. Então, por exemplo, né? Tenho medo de olhar para as finanças, no meu caso, como eu estou trazendo de exemplo. Tenho medo de olhar para as finanças, porque daí eu fico só fantasiando, assim, eu vou ter que. Caraca, olha só, eu quero tal coisa. Para mim conseguir tal coisa, vou dar um exemplo lá que eu falei. Quero carro de 100 mil. Não é meu carro, gente, não quero carro. Mas enfim, vamos por essa linha. Quero um carro de 100 mil. Ok? Como é que eu vou conquistar um carro de 100 mil se eu tô lá, nem parece que tem só R$ 2 na conta? Eu preciso me organizar financeiramente, eu preciso estabelecer prioridades. Talvez vai ficar mais em conta se eu comer bem, saudável, ir na feira, na quarta-feira, que os preços estão melhores, do que eu ficar pedindo lanche. Vai ser mais barato de diversas formas eu fazer isso. Ah, entendi. Para que eu estou fazendo isso? Porque eu quero aquela meta lá de 100 mil. Porque o prazer que eu vou ter, tanto me alimentando melhor, quanto vendo o dinheiro entrar, porque eu fui na feira na quarta-feira, que é mais barato, quanto vendo que eu estou, mesmo que desse tamanho, dando um passinho em relação ao meu sonho, é isso que eu quero. Do que a culpa do todo o contrário disso. E daí, meus amores, vem as várias crenças. A crença de eu mereço, de não merecimento, vamos trazer os termos certos, de não merecimento, de que vai dar muito trabalho, que é melhor deixar como tá, de que gente que tem dinheiro é snob, né? De que eu vou ter que me privar de certas coisas eu não quero. Às vezes eu não quero me privar de comer o lanche lá, porque eu descobri que o meu. Porque eu nem sei, na verdade, né? Mas é a minha única fonte de prazer. Olha só. Eu não tenho prazer sendo mãe, eu não tenho prazer sendo esposa, eu não tenho prazer sexual, eu não tenho prazer financeiro. O meu único prazer é poder sentar e comer um X tudo. É o meu único prazer. Aí vai vir alguém e vai me dizer que vai me tirar isso daí para botar chuchu, né? Ah, para! Eu tô falando de chuchu porque eu tô comendo chuchu. Eu nunca imaginei que eu ia na feira comprar chuchu. Deus, o mundo dá 360. Mas não tô comprando chuchu para economizar. Tô comprando chuchu porque eu gosto, aprendi a gostar e porque é importante para minha saúde. Então, entendem que essa é a ordenação, essa é a ordem que precisa para o progresso? Só que essa ordem, ela vai ser atravessada o tempo todo, full time, pelas tuas emoções, pelos teus sentimentos. De maneira que vai ter muita coisa que você nem vai perceber. Porque a gente tem que estar atento o tempo todo. Eu já recebi como ponto de crítica, digamos assim, que eu estava sempre vasculhando. Que eu estava sempre achando um motivo para as coisas, que eu estava sempre procurando. E hoje eu entendo o quanto isso é importante para mim. Por quê? Sentei fazer as minhas planilhas financeiras e fiquei nervosa. Começou, meu Deus, eu não vou conseguir, meu Deus, como é que eu cheguei aqui, meu Deus, como é... Para, o que está acontecendo aqui? Por que eu sinto isso? Ah, porque em algum momento eu acreditei que tal coisa, eu vivi isso, e eu acho que eu tô repetindo. Percebe? E nas trocas, né?
trocas. O que me fez ter clareza disso foi, inclusive, um post no Instagram que a Thaís, minha assistente, que trabalha comigo, minha amiga, minha queridona, me mandou. E que lá dizia, falava dessa crença. Falei, olha eu ali, olha eu ali. Eita, Elisa, prazer, tudo bom? Como é que estamos, querida? Então, vai ter sempre isso, meus amores. Isso é a nossa energia feminina. O que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente deseja é a nossa energia feminina no sentido de que está aqui dentro de nós. Se você não quiser dar o nome de feminino, tá tudo bem, mas isso está dentro de você. É só um título de organização, talvez, sei lá. E daí, se você não quer olhar para isso, porque você tem medo, porque você tem dúvida, ou às vezes porque você não sabe como, você não consegue avançar, porque a emoção, ela é muito mais forte do que a razão. Se não fosse isso, meus amores, a gente tava todo mundo rico, milionário, bilionário. Por que não estamos? N fatores sociais, culturais, mas tem a emoção que nos impede. Se eu não estou ali alinhada, se eu acho que eu não mereço, se eu acho que rico é tudo snob, se eu acho que ter dinheiro dá muito trabalho. Ah, Thaís, eu não acho isso. Então por que tu não tem? Por que tu não tem amor? Porque alguma crença tu tem. Crenças que vieram da família, crenças que vêm da sociedade. Crenças, como eu falei lá na primeira aula da prosperidade feminina, de que as mulheres foram destituídas da riqueza, do poder e do sucesso. A sociedade não foi sempre assim, minhas deusas. Ela foi modificando, foi se mudando. E nessa modificação, nessa mudança, ela foi atropelando as mulheres. Assim como atropelou as crianças, assim como atropelou os negros, assim como todos os dias atropela qualquer minoria. E eu estou fazendo esse minoria porque às vezes nem é uma minoria. É porque a gente grita tanto que parece que o outro que é diferente é uma minoria. Não é. Às vezes nem é necessariamente uma minoria. É só porque o tom de voz está diferente. Então, esses atropelamentos fazem com que você caia em algumas caixas e você não saiba muitas vezes sair de lá. Ou você tenha medo, ou receio, ou acho que isso não influencia a sua vida. Se não influenciasse, você não estava onde você está. O que você está buscando onde que você está? Percebe? Então, o nosso dinheiro vai para onde a nossa energia está. Se eu estou sempre gastando mesmo, dinheiro com doença, a minha energia está em doença. Para que eu estou constantemente ficando doente? Para ter atenção, para ter amor, para ter validação? Para quê? Às vezes a gente faz coisas inconsciente, né? A gente faz. Ah, eu tô sempre investindo dinheiro em saúde. Aí eu vou na academia, eu vou lá na esteticista, eu vou lá comer saudável XYZ, eu vou no médico, porque eu tenho que fazer check-up, eu tenho que ver se tá tudo bem. Eu vou lá no Pilates, eu vou lá no. Tá, beleza. Será que não tá sendo um pouquinho de exagero? Será que tu tá tendo um retorno de alguma maneira de tudo isso que você tá investindo? Será que você tem tanto medo de ficar doente que daí você investe em saúde? Por muito tempo, eu ficava extremamente braba com meu marido levar o carro no mar. Mas eu ficava fulo da vida. Eu dizia que não precisava, eu dizia que era exagero dele. Ou assim, por que esse carro tem que estragar? Porque boa parte das vezes eu queria aquele dinheiro para mim, eu não sabia usufruir. Aí vou ter que gastar o dinheiro lá no carro.
Até eu começar a entender o quanto eu usava aquele carro, o quanto era importante ter aquele carro, o quanto era importante funcionar, o quanto meu marido era cuidadoso, porque ele não deixava o carro chegar numa situação que, meu Deus, não tenho o que fazer aqui. Que isso que ele fazia era cuidado. Mas olha as minhas crenças. Então, o nosso segundo ponto são as emoções. É o que a gente sente, é o que a gente acredita, é o que a gente quer acreditar, porque é isso que a sociedade acredita, e eu quero pertencer a algum lugar. Então, pare e avalia para onde está indo o teu dinheiro. Tá? Eu fiz uma avaliação e o meu dinheiro, ele vai muito fácil para minha espiritualidade. Aí eu quero participar do encontro de mulheres aqui, eu quero fazer uma terapia quântica do, sei lá, do Giringidum aqui. Aí eu preciso disso, eu preciso daquilo. E eu comecei, peraí, ótimo buscar essas ferramentas, né? Ótimo receber isso. Mas a minha espiritualidade, ela acontece todos os dias comigo. Quando eu tenho uma inspiração, eu estou vivendo espiritualidade. É esse canal. Te acalma aí, minha filha. Te acalma. É importante ter um maço de vela, mas não precisa ser uma de cada cor às vezes. Um para cada santo, que eu sou dessa, né, gente? E eu recebo a capela, eu, menina, eu misturo tudo aqui, vamos embora. E eu abraço tudo. Então, você precisa olhar para onde que está o teu dinheiro. Está indo. Quando eu paro para isso, por exemplo, por que meu dinheiro está tanto indo para a espiritualidade? Porque eu neguei por um ano a minha espiritualidade e agora eu quero compensar. Olha que lindinho, olha que lindeusa. Ai, maravilhosa. Para de bloquear. Para de bloquear. Então, o segundo ponto é as tuas emoções que vão estar ligadas às tuas crenças. E por que as emoções são importantíssimas, gente? Porque, inclusive, fisicamente falando, o nosso cérebro tem muito menos força magnética do que o nosso coração. O nosso coração, e a gente sabe de alguma maneira que quando a gente se fala sobre sentir, a gente se conecta ao coração, tem muito mais força, tá? Então, nosso segundo ponto é isso. Então, vamos recapitular. Primeiro ponto é eu entender quem eu sou na minha vida. Que mulher que eu sou, quais são os meus papéis. É eu criar, através de quem eu sou e dos meus papéis, os meus objetivos, os meus desejos. Meus sonhos e os meus desejos. Só que para mim não cair no mundo da fantasia e só ficar fantasiando, eu acho que, não sei o que lá, que eu tenho que sim ter essa ordem, esse progresso. E não é só de uma parte racional, cognitiva, lógica. É também da parte emocional. Se eu não lido com as minhas emoções, com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu desejo, com o que eu acredito, com o que me fizeram acreditar, dificilmente eu vou ter a capacidade de ir além disso. Eu vou me limitar naquilo que me fizeram acreditar. Percebe? Então, é importantíssimo todos esses espaços. Você estar atenta a tudo isso. Tá? Para quê? Para daí sim, passo a passo, você sair desse lugar. Thaís, e qual que é o terceiro passo? O terceiro passo, meus amores, é como é que a gente chega às percepções, por exemplo, como eu trouxe para vocês. Por que uma simples planilha de Excel me torturou? E, gente, amada, lindas, eu retomei essa planilha de Excel, retomei não, foi assim, mas vou explicar para vocês no detalhe. Eu sigo uma mulher que fala sobre finanças, amo ela, acho ela maravilhosa. Já pensei em fazer alguns cursos dela, mas voltava. Voltava, olha que lindeusa. Voltava. E daí apareceu
recentemente um curso dela, mais rápido, mais simples, digamos assim, com valor super acessível. Ítala dos Anjos, esse é o nome, tá? Consumam essa mulher. Inclusive, eu falei sobre ela, acho que na última aula. Ítala dos Anjos. E daí, do Multiplix. Comprei esse conteúdo dela, falei, agora vamos organizar. Fui bem empolgada, animada, comecei a ver e tal. Sentei e comecei a dedilhar, colocar ali tudo o que eu precisava, né? Tudo que estava acontecendo. Na segunda-feira, na TPM ainda, né? Porque assim, ó, eu gosto de fuçar lá dentro. Passou segunda, ok. Terça, foi os meus hormônios e eu com aquela planilha. Quarta, fundo. E ontem, então, veja, no final de semana, ontem é que eu acho que tem isso, que daí tem aquilo, que daí tem aquilo outro. Outro indicador que eu não tô ansiosa, eu como. E eu não quero comer chuchu quando eu tô ansiosa. Ainda não cheguei nesse nível, meus amores. Eu como. E o que tem aqui? O que tem aqui? Aí já não fui para academia 2 dias, o que colabora com a ansiedade. Aí essa noite eu dormi mal. Mal. Eu senti. Sabe a sensação assim, ó, que você está dormindo, mas você não sabe se você está dormindo? Porque o teu cérebro não desligou? E eu, por que eu tô ansiosa? Eu acordei e falei, eu tô ansiosa. Para que eu tô ansiosa? Porque eu não fui na atividade física. E porque eu começo a entrar nesse looping, eu já conheço as minhas emoções. De cobrança, de punição, de que tá tudo errado, de que eu fiz errado, de que não vai dar certo. Então, não deu 7 dias que eu parei e observei um buraco da minha vida. Com a clareza. Disso que eu tô falando para vocês. Como é que eu cheguei nesse nível, tá, minhas deusas? Porque para mim, não dar 7 dias para ver um buraco é a glória, é para glorificar de permas. Porque eu ficaria anos, meses. Como é que faz para você ver mais rápido os teus buracos, sair dele mais rápido, ter ferramentas para poder lidar com tudo isso? Autoconhecimento. Conhecer a você mesmo. Como é que eu faço para me conhecer, Thaisa? Terapia, amores. Terapia. Eu tenho anos de terapia. De tudo quanto é tipo. Todas as grandes abordagens da psicologia, eu fiz terapia. São 4 grandes abordagens, tá? Eu passei pelas 4. Com profissionais diferentes, obviamente. Passei pelas 4. Ah, mas é que eu acredito mais na terapia quântica, estelar, apométrica. Passei por todas. Não, é porque a gente precisa quebrar as crenças, acessar as crenças também. Tudo que vocês possam imaginar. Eu sou fãzaça mesmo de autoconhecimento. De autoconhecimento. Então, sozinha, ninguém sobe escada. Ninguém sobe escada sozinho. Ninguém. O que é esse subir escada, né? O que eu sempre falo. Existe uma mulher que está na minha frente, que eu dou a mão para ela me ajudar. E existe uma mulher que está atrás de mim, que eu dou a mão para ela subir. Isso é o verdadeiro sagrado feminino. É quando eu olho lá e eu vejo uma Ítala dos Anjos que chegou aonde eu quero chegar. Eu digo, por favor, me ajuda. E ela, vem, minha querida. É quando eu recebo uma mulher, uma cliente, que diz assim, tá, eu tenho trabalho, marido, filhos, casa, eu não sei o que fazer. E o meu marido, ele é ótimo, mas eu não consigo, muitas vezes, ter o apoio dele. Porque essa mulher não sabe se comunicar. Não de maneira feminina, que seja afetiva e efetiva. Porque essa mulher tem muitas crenças sobre o que é ser mãe.
E às vezes ela tá tão preocupada em ser a mãe Y ou Z que ela não é a mãe que os filhos precisam. Que ela não consegue observar isso nos filhos. Porque profissionalmente essa mulher tá sempre entregando, 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 entregando. E ela não sabe receber. Porque ela tá sempre se cobrando, se julgando. Porque ela acha que ela é louca quando ela só é uma mulher que menstrua. Que tem TPM. E dela quer ser linear como um homem. Não tem como, meu amor. A grandiosidade de você ser mulher é porque você é cíclica, fluida. Estou romantizando a TPM? Não, gente, eu estou dizendo que faz parte da gente, que dá para a gente trabalhar isso. Que tem como deixar isso mais leve, mais fluido. Então, sozinha, você já chegou onde você poderia chegar. Você já deu tudo que você poderia dar. Você já foi longe. Você não precisa. Você pode continuar sozinha? Pode, meu amor. Você é livre, dona de você. Mas você precisa? Essa é a pergunta. Você precisa? Você precisa continuar subindo o morro sozinha ou você pode subir uma escada sendo apoiada por uma e apoiando a que está atrás? Porque eu tenho certeza que, como mulher, você pode contribuir com outras mulheres. Seja por quem você é, seja pelo aquilo que você faz, pelo aquilo que você conhece, pelo aquilo que você acredita. A gente tem sempre uma contribuição para dar e para receber. Então, eu quero ter ordem para ter progresso. Olha para o que está dentro. Aprende que sozinha você pode, mas o caminho é mais difícil, é mais tortuoso. Então, quando eu digo para as mulheres, vem desvendar o caos, é vem tirar a água que está aqui no pescoço. Vão baixar essa água para você caminhar para a tua vida. Para você olhar para as coisas com mais leveza, com mais amor, com mais ferramentas de transformação. E, gente, 3 sessões fazem milagre. Não é milagre, né? Porque senão eu tô achando que não tem nada por trás acontecendo. Tem. Tem muito conhecimento. Eu tô com essa palavra bem rasgada esses últimos dias. Conhecimento, muita sabedoria, muita experiência, muito atendimento. Então, mulherada, tem como criar prosperidade feminina de um jeito leve, um jeito feminino, de um jeito que seja nutridor, acolhedor, para não cair na fantasia de só sonhar e desejar e para ter tudo aquilo que de fato te pertence, que de fato é teu. A sua versão, a que você quer chegar, ela já existe, ela só está esperando você chegar. E às vezes ela é muito mais incrível do que a gente imagina. Eu jamais imaginava essa versão que eu vivo hoje. A Thaís mesmo me ajudou, né? A ver. Ela disse, menina, mas nem nos teus melhores sonhos tu sonhava com essa tua versão. Não. Isso prova que é possível. Só que a gente precisa caminhar. A gente precisa de um caminho para poder fazer. Faz sentido tudo isso, minhas deusas? Quem estava fazendo bolo, almoço, quem chegou e não me contou o que está fazendo, porque já arrumou armário, já vi aqui arrumando armário. Me contem, tá tudo certo por aí? Tá fazendo sentido? Deusa, deixa eu fazer uma Fala, perguntinha, né? claro. Adorei, né, que tu conhece meu marido. E quando o problema das planilhas é com o marido, que ele quer levar tudo no oba-oba. Tu tá casado com a Thailisa, então. Tipo, É, deixa. Elisa, é tudo. Eu paguei tudo no cartão. Mas eu não tô te escondendo dinheiro, não tô dizendo que eu tava escondendo dinheiro, eu tô dizendo que eu quero ver. Uhum. Amada, Isso é uma briga constante.
Claro, claro. O que teu marido quer muito? Ah, sei lá o que ele quer muito. Porque Então, ele é muito acomodado, ele é muito acomodado. E daí a que não é acomodada é eu que eu quero mais as coisas, que eu quero um mais, eu quero um upgrade. tá, mas então assim, ó, todo mundo quer alguma Tu coisa. pediu o que ele quer muito, ele quer pisar num palco de fisiculturismo. Perfeito, amor, perfeito. Se ele vai conseguir, se você acredita nisso, não, Jenny, não é problema nosso. Mas vamos lá. Não vamos desqualificar, desvalidar o sonho dele, porque assim, ó, ele quer pisar, ele pode pisar de N formas, Sim, ok? eu já Tá? disse várias vezes para ele, inclusive, eu disse, vai então no médico, primeiro no médico, né? Então, olha aí, ó. Quanto que precisa para ir no médico? Quanto custa uma vida de fisiculturismo? Ah, é caro, menina. Não é caro. Vamos lá. Qual a diferença entre caro e valor? Caro é aquilo que eu pago e não vale. Se É, eu mas chegar se e falar assim, quiser uma vida de fisiculturismo, é de 4 a 5 mil só voltado a isso. perfeito, perfeito. Então, veja. Se eu falasse para ti, Jenny, essa caneta aqui é maravilhosa, R$ 50. Ela é cara? Pode ser cara. Porque ela pode ser maravilhosa, mas o valor que ela vai te trazer, que ela vai te dar de volta, não vai valer esses 50 pila, tá? Sim. Então, Uhum. existe uma diferença entre caro. Caro é aquilo que, assim, ó, o preço que eu tô pagando não vale o valor que eu vou receber de volta. Isso é caro, tá? Sim. Perfeito. Então, a vida de um fisiculturista, ela tem um valor. Como é que a gente brinca aqui em casa, tá, Jenny? Quando a gente não quer falar que alguma coisa é cara, a gente diz assim, que valor interessante. Ai, amada, eu adorei essa taça, ela é linda, maravilhosa, vai combinar com a minha paleta de cores e ela custa R$ 100. Eu imagino você, que interessante esse valor, tá? Enfim, então o teu marido, ele tem um sonho, ele tem um desejo, esse sonho, esse desejo tem um custo, tem um valor a ser pago. Então, o que você precisa bater na tecla não é o como ele tem que te falar esses valores, o porquê que você quer esses valores. É o quê. Então, assim, meu amor, olha só. Tu quer muito subir no palco do fisiculturismo, né? E ótimo, vamos trabalhar para isso. Nós somos sócios. Eu tô aqui para te ajudar. Então, quanto que custa isso? Ai, custa 4, 5 mil. Pois é. Então, vamos olhar para as nossas finanças, buscar entender o que está acontecendo aqui, para a gente chegar nessa meta. Então, assim, ó, quanto mais ele se vê nesse palco, mais ele vai entender que ele precisa criar um caminho para isso. Compreendido. Senão fica na fantasia. Ah, eu fantasio lá o fisiculturismo. Tá, mas nunca vai conquistar, então eu não faço nada. Pode ser que seja por aí mesmo, porque daí não faz nada. Então, porque assim, ó, existe um sonho. Uhum. Vamos fazer assim, ó, existe o sonho, existe a realidade. Entre o sonho e a realidade tem um caminho. E a real, amada, é que ninguém quer o caminho. A gente já quer. A gente quer só o sonho, é só usufruir. A gente só quer assim, ó, cheguei. Tá? Só que adultos precisam olhar para esse caminho. Então é assim, ó, o que a gente pode fazer diariamente, semanalmente, mensalmente para poder atingir esse caminho? Uhum. Quando eu comecei a entender melhor os sonhos e desejos do meu marido, eu comecei a entender melhor o que ele quer e ele começou a se mexer melhor no sentido assim, é isso que eu quero. Ele se sentiu mais motivado para poder olhar para isso. Porque no caso, eu sou casada com a Jennifer, então, né? Meu marido é o das planilhas. Tu é casado comigo. Exatamente. Eu preciso planilhar, porque eu preciso enxergar, e se eu não enxergo, parece que tá tudo uma bagunça. Tá tudo certo. Só que só o enxergar e o bagunçar sem entender o para que eu estou fazendo
Então, o meu marido, ele é ótimo no planilhar, no enxergar, mas ele não sabia o para quê. Uhum. Agora é para quê? É que exatamente isso, eu quero fazer as metas, mas se tá bagunçado, não consigo. Tipo, mas realmente eu não tinha pensado no sonho dele, eu tenho que instigar ele no sonho dele, não só nos meus. Yes, gata. Mesmo que Amada, no final a gente realize os meus. Tá tudo certo. isso vai ser só uma consequência, né, amor? Por isso que tem que existir os meus, os teus e os nossos sonhos, Sim, exatamente. né? E o que que acontece? Aí eu vou dar uma orientação de ouro para toda e qualquer mulher casada com homens, pelo amor de Deus. Vocês têm que aprender, tá? E eu tô falando vocês porque eu tô também fazendo esse exercício diariamente. Que a gente planta as coisinhas na cabeça do marido. Plantou? Espera. Vai lá, dá uma regadinha. Deixa. Outro dia vai lá, outra regadinha. Dá uma adubadinha na terra. Porque o que nós mulheres queremos? A gente quer que eles entendam, comprem a ideia e já façam, já só executando. Como assim? E meu marido não é executor, né? Não é do seu jeito. Ele é executor do jeito dele? Ele é executor do jeito dele? Então, é assim, ó, gente. Olha, relacionamento dá um trabalho, Deus. Por quê? Porque eu tenho que lidar comigo mesma. Eu tenho que lidar com o fato de que eu não quero olhar para a planilha porque eu fico apavorada. Eu tenho que lidar com esse fato. Daí eu ainda tenho que lidar com o fato que eu tenho que plantar na cabeça do meu marido alguma coisa que eu quero, esperar essa semente vingar, regar, adubar. Ah, Deus, já cansei, já cansei. Né? Então a verdade é essa. Então, como é que a gente estimula e instiga o marido? Pelos sonhos e desejos dele, também incentivando, valorizando, acreditando, né? Ah, eu quero muito isso. Ótimo, amor, que bom, fico feliz. Como que eu posso te ajudar? Ah, eu acho que a gente precisa se organizar financeiro. Top, vamos lá então. É ser estratégicas, amada. Entender que a gente planta, espera, colhe, né? Para colher, rega, aduba, tá? Até colher. Combinado? Deixa eu ver o que a Cleo falou que fez muito sentido. Ainda preciso organizar meus papéis, cronogramas de tempo já em fluxo, organizar a ordem das coisas. Perfeito. Compreender o que, para que e como. Trabalhar mais profundo nisso. Tem bastante ação aí, né, amada? E o sentimento também tá olhando? Então, a ação precede a sensação. Procede. Tchutchu. A mulher na TPM aqui, ó, tchutchada. A ação, tá? Ela procede à sensação. Então, o que vem primeiro? Sensação. Depois vem a ação. Sem uma sensação clara, a ação vai se perder. Ela pode até ir com força, mas ela tende a morrer. Que é o caso, a gente estava falando da Jenny. Ah, eu quero organizar. Pode até ser que em algum momento, né, o parceiro da Jenny, de tanto ela ficar falando, eu quero planilhar, eu quero organizar e tal, tal, tal. Eu digo, ai, tá bom, vamos fazer isso daí para tu parar de encher o meu saco. Mas logo vai morrer. Porque não tem uma sensação para isso. Outra coisa, Jenny, minha linda, tá? Escolha um momento bem gostoso, bem delicinha para vocês olharem para isso. Assim, antes ou depois, né? Não no meio, tá? Então, por exemplo, quando eu quero falar com meu parceiro sobre finanças, sobre entender o que está acontecendo e tal, eu escolho, por exemplo, a gente sempre conversa lá no domingo de tarde, a gente tá tomando um mate, né? Eu vou falando sobre mim, vou falando sobre o que eu penso, o que eu acho, como eu sei o que fazer. Se eu chego pro meu marido, 7 horas da manhã, com mais cara, eu tô preocupada com as contas, porque não sei o que. Lasquei com tudo. Uma, porque 7 horas da manhã o Alex nem sabe que ele existe.
Ele vai descobrir que ele existe lá para umas 8, alguma coisa, indo para as 9. E outra, que dele não vai me dar uma resposta, ou não vai me dar a atenção que eu quero, e eu vou ficar pé da vida. Então, que momento que vai ser importante? Ah, a gente vai ter um date. Amor, olha só, fala de você, tô preocupada, porque para mim é importante que a gente tenha organização, porque eu sei do teu sonho de fisiculturismo, eu sei que isso tem um valor, e eu quero ser tua parceira para ajudar nisso. E o jeito que eu sei ajudar é planilhando. Olha que lindico. Que perfeito. Menino, ele vai se dar lá até amando, dizendo assim, a melhor esposa do mundo que eu tenho na minha vida, eu não estava vendo. Show, minhas deusas. Ai, que feliz, que bom. Que prazer estar aqui com vocês. Essa live vai ficar salva, essa aula vai ficar salva, tá? Toda quinta-feira a gente vai falar sobre prosperidade. Eu acho que a gente ainda vai falar, não sei. Algo me disse que lá no 10º a gente vai dar uma olhada diferente para isso, para as nossas trocas. E espero que vocês tenham aproveitado. E quer mais a minha ajuda personalizada? Vem para o Desvendando o Caos, que a gente vai poder tirar a água que está aqui ó, no pescoço, baixar isso e seguir rumo. Fala, dona Cléo! Não, só apareci para dar um tchauzinho, senti que você está finalizando, apareceu o rostinho aqui para dar um tchau, assim, olhando para ti, maravilhosa. Sempre. Ai, tu falou assim, eu vou mostrar minha beleza para dar tchau. Isso que você comenta ali da sensação, confesso que eu estou muito aqui, né? E eu estou num movimento de calmaria. Em outro momento comento contigo, mas sim, e eu estou vendo o propósito da pessoa ao qual veio para mim agora, né? Enfim, e aí ela está acalmando tudo, e aí eu estou alinhando cada caixinha no seu quadrado. Mas, Sim. né? Porque assim, amada, sem um pouco de bagunça, a gente não é mulher, tá? Então eu tô total. Sem um pouco. Me respeita a minha condição biológica, dá licença. Ai, maravilha. Beijão, linda. Gratidão. Tchau, lindonas. Grata. Até. Gratidão. Até mais.